Olá, se você veio nesse vídeo é porque você tem interesse de aprender as 4 operações básicas. Sou o professor João, nesse canal resolvo questões de matemática e raciocínio lógico de diversas bancas, então vamos lá para a nossa aula. Pessoal, separei basicamente aqui 4 situações em que podem aparecer um problema de adição. Então separei aqui, pessoal, basicamente 4 situações que podem aparecer problemas de adição. Um problema ali de adição no simples, uma adição com um número com vírgula, uma adição de frações com bases iguais e adição de frações com bases diferentes. Então vamos para a nossa primeira resolução, vamos para o nosso exemplo A, iniciando com a operação de adição. Ó, temos aqui o valor de basicamente ali, ó, 27.745. A gente sempre organiza, coloquem isso como padrão. Vocês sempre vão colocar o valor maior em cima, certo? Agora vamos pegar aqui os nossos próximos valores e colocar aqui, ó, sempre começando pelo último, que é a unidade. Então vamos colocar o 9 abaixo do 5, aqui vamos colocar o 4, esse 4 aqui, ó. Agora vamos colocar o outro 4, que era esse, e o próximo 4 aqui também. A partir daqui é apenas somar os valores, sempre obedecendo a regra que é basicamente nunca 10, entendeu? Você sempre vai guardar isso. Que dentro desses valores aqui, ó, você só pode colocar valores de 0 a 9. Chegou em 10, que é o caso daqui, ó, 9 mais 5, você vai somar e vai dar 14. Então, passou de 9. O que a gente faz? Coloca, ó, 14 é esse número aqui. Você tem o 14. Aí, se você for observar, o 4 ele é a unidade e o 1 é a dezena. Então, dentro dos valores aqui, a gente só pode colocar a unidade, que no caso é 4. E sobe o nosso valor de 1 para o próximo, que é a dezena. E quando você soma 4 mais 4, você tem 8. Mais o 1 que você subiu lá para cima vai ser igual a 9. Agora vamos aqui, ó, 7 mais 4 vai dar 11. Então, isso significa 11, basicamente, é esse número aqui, ó. 11 é composto por unidade e dezena. Então, a gente coloca a unidade sobre o próximo número, que vai ficar 7 mais 4 novamente vai dar 11. 11 mais 1 vai ser 12. O 12, a gente já viu que fica apenas a unidade sobre o próximo número. Então, vai ser 2, vai subir 1. 2 mais 1 vai ser igual a 3. Então, esse daqui é a nossa adição simples. Essa é a nossa resposta do exemplo A. Agora, vamos fazer aqui, ó, o exemplo B. Vou trazer para cá. Nesse caso, é um exemplo que vamos utilizar números com vírgula. Então, vamos trazer ele para cá, ó. Fica 75,38 mais, temos aqui, ó, mais 15,38, certo? Quando temos valores com vírgula, a gente mantém essa vírgula, entendeu? Tem pessoas que fazem de outra forma, mas eu acho melhor você manter esses valores com vírgula dessa forma. 8 com 8 vai ser 16. Então, a gente já aprendeu no exemplo anterior o quê? O 16 é esse número aqui, ó. 16. O 16 ele é um número que é composto por unidade e dezena. A gente aprendeu que a gente só coloca a unidade e sobe a dezena para o próximo número. Ou seja, um número que é maior. 3 mais 3 vai ser igual a 6. 6 mais 1 vai ser igual a 7. Então, não vamos subir nada. Mantenha, ó, aqui a nossa vírgula. E agora vamos fazer o seguinte. 5 mais 5 vai ser igual a 10. 10, a gente já viu que 10 é composto por unidade e dezena. Sendo assim, a gente coloca o 0 e sobe 1. Coloca o 0 e sobe 1 para o próximo número. 7 mais 1 vai ser igual a 8. Mais 1 vai ser igual a 8. Então,
15 ou 75,38 mais 15,38 é basicamente aqui, ó, igual a 80,76. Então, essa é a resposta do nosso exemplo B. Pessoal, se você está gostando dessa resolução, deixa seu curtido, seu comentário. Você tem interesse em fazer concurso em qual nível? Fundamental, médio? Está gostando da aula? Deixa o seu comentário. Você quer mais vídeos como esse, relacionado à matemática básica? E agora vamos para o nosso exemplo 3. Agora temos aqui uma soma de frações. Nessa soma de frações, basicamente vamos fazer da seguinte maneira, ó. Temos aqui 1/3 mais 1/3 mais 1/3. Ó, observem o seguinte, nesse exemplo, outro exemplo que a gente pode utilizar a adição, existem outros, mas eu achei esses aqui os principais, entendeu? Que pode aparecer uma forma de você calcular a adição. Então, observe a base, como a nossa base aqui do nosso exemplo é a mesma base, ou seja, a base é 3, se as duas fossem base em 4, se as duas fossem base em 5, 6 e assim sucessivamente. Então, se a base é igual, a gente apenas repete a base, que a base é igual a 3. Perfeito. Como a base é igual, é muito simples. Então, vamos só somar os valores aqui de cima. 1 mais 1 vai ser basicamente igual a 2. Então, o resultado da nossa soma de frações é 2/3, perfeito? Então, muito lindo. Agora, vamos aqui para o nosso próximo exemplo. É um exemplo de fração também, soma de frações, só que nesse caso, nessa soma de frações, as bases vão ser diferentes, ó, porque uma base é 2 e a outra base é 3. Então, vamos ver como que vai ser feito. Temos aqui, ó, 1/2 mais 4/3. E nesse caso, nesse exemplo, a gente vai fazer a soma dessas frações e as bases são diferentes. Pessoal, calma, que esse é um exemplo um pouco mais trabalhoso, mas vocês vão conseguir também. Então, quando a gente tem um exemplo de fração, soma de frações com bases diferentes, a gente vai multiplicar. O primeiro passo é multiplicar a base. Ou seja, a base é 2 de uma e a outra base é 3. Então, vamos fazer assim. 2 vezes o 3 vai ser igual a 6. Esse foi o primeiro passo. Agora, vamos pegar esse nosso valor 6 e ele vai dividir pela nossa primeira fração, pela base da nossa segunda fração, ou seja, 6 dividido para 2. Então, aqui, ó, vamos dividir o 6, vai ser dividido para 2. Quando você pega 6 dividido para 2, você vai encontrar o valor de 3, certo? 6. Novamente, quando você vai fazer soma de frações e a base dela é diferente, ou seja, aqui a base é 2 e a outra base é 3, a primeira coisa que você faz é multiplicar as bases, ou seja, 2 vezes o 3, que vai ser igual a 6. O próximo passo é você pegar e multiplicar e dividir 6 dividido pela base da primeira fração, foi o que a gente fez, a gente encontrou o valor 3. E você vai pegar esse valor aqui que você encontrou do produto das suas bases dividido pela primeira base. Você encontrou 3. Você vai pegar 3 e multiplicar pelo valor que está acima da sua primeira base. Ou seja, 3 vezes 1 vai ser igual a 3. Como aqui é um sinal de mais, de adição, a gente coloca mais. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o nosso 6, que é o resultado o produto das bases, e vamos dividir por 3. 6 dividido por 3 vai ser igual a 2. Então, a gente dividiu esse 6 por 3, que deu igual a 2. Agora, vou até isolar aqui. Agora, vamos pegar esse 2 e multiplicar nosso valor que está acima da base. Ou seja, dividimos o produto por 2, ou por 3, que deu 2, e multiplicamos esse produto, esse resultado aqui da divisão, pelo valor que está acima, que é 4. 2 vezes o 4 vai ser igual a 8. Agora, a partir daqui, pessoal, a gente faz apenas a soma. Como não temos mais nada, a gente apenas vai repetir a nossa base, que é 6, e vamos somar. 3 mais 8 vai ser igual a 11. Então, esse foi um exemplo de adição
de frações com bases diferentes. Novamente, se você está gostando desse vídeo, deixa a sua curtida, deixa o seu comentário. Você quer mais vídeos como esse? E vamos agora para exemplos de subtração. Ó, vamos fazer a subtração agora. Eu trouxe, se eu dar só uma olhada, valores que vamos ter que pedir emprestado, ou seja, vamos ter que utilizar a reserva, que é um recurso da matemática extremamente importante. E trouxe exemplos de frações também, certo? Vamos aqui, ó. Vamos pegar o nosso... Eu trouxe o mesmo valor, só que agora vamos fazer outra operação, a operação de subtração. Vamos subtrair esses valores. Basicamente aqui eu vou só repetir o valor e vamos aqui para a nossa resolução, ó. Se você tem 5, vamos supor que você tem R$5 e você tem que pagar obrigatoriamente R$9, você não tem condições. Então, nesse caso, você terá que pedir emprestado a quem tem mais. Ou seja, você vai pedir para seu pai, vai pedir para sua mãe. E nesse caso, você pede para o próximo número. O número maior é a dezena, que é a unidade, e aqui é a dezena. Então, você vai pedir para a dezena. Se você pede 1 para a dezena e ela tinha 4, ela passa a ter 3. E você passa a ter uma dezena, ou seja, você tirou uma dezena mais 5 unidades, que dá um total de 15. E se você pegar 15 menos 9, basicamente vai ser igual a 6, perfeito? Agora, outra situação, seu primo, sua prima, está devendo R$4 e você tem que pagar obrigatoriamente R$4. Mas só que como você emprestou R$1, você tem quanto? Você tem apenas 3. Então, você vai ter que pedir emprestado para quem tem mais. Para seu pai, para sua mãe, seu tio. E, nesse caso, você vai pedir emprestado para o número 7. E o 7 vai passar a ter 6. Por quê? Porque era 7, mas ele emprestou 1. Só que ele emprestou um número maior, ou seja, um número maior do que o que você tinha. Nesse caso, ele emprestou uma centena e você era uma dezena. E você passou a ter um valor de 13. 13 menos 4, basicamente vai ser 9. Por quê? Porque 13 menos 4 é igual a 9. Agora, 6 menos o 4 vai ser igual a 2. E 7 menos o 4 vai ser igual a 3. E o 2 mantém, certo? Então, esse aqui é a nossa resposta do nosso exemplo A. Esse aqui foi um exemplo que a gente teve que pedir emprestado, ou seja, a gente teve que utilizar o cálculo da reserva. Então, novamente, se você está gostando desse vídeo, deixa seu curtida, seu comentário e vamos aqui continuar com o nosso exemplo B. Nosso exemplo A já está ok, agora vamos fazer aqui o nosso exemplo B. Vamos fazer a subtração de valores que tem vírgula, que é uma das situações diferentes, entendeu? Que pode aparecer e você ter em algum momento ali do seu cálculo, às vezes você está fazendo até um cálculo mais avançado de função, equações, relacionado à área, perímetro. Chega uma parte ali que você tem que fazer uma subtração de números com vírgula e acaba se atrapalhando. Então, vamos repetir aqui os nossos valores. Ó, temos aqui os nossos números com vírgula. Já utilizei um exemplo que era o nosso exemplo A, que a gente teve que pedir emprestado, ou seja, teve que utilizar a reserva. Agora vamos aqui para o nosso exemplo B. Ó, 8 menos o 8, vou pegar aqui outra canetinha. Se você pegar 8, qualquer número menos ele mesmo vai ser igual a... Ó, qualquer número menos ele mesmo vai ser igual a 0, ou seja, 3 menos o 3 também vai ser igual a 0. 5 menos o 5, ó, mantendo a vírgula, vamos apenas pegar a nossa vírgula e colocá-la aqui nesse lugar. E 5 menos 5 vai ser igual a 0. E 7 menos o 1 vai ser igual a 6. Então, aqui bem tranquilo, né, pessoal? Esse é um exemplo bem tranquilo. Acredito que o exemplo que deu mais trabalho foi o mesmo exemplo 1, porque a gente teve que pedir emprestado. Mas também nada de dificuldade, certo? Tudo tranquilo. Agora vamos aqui para o nosso exemplo de subtração. Vamos fazer aqui subtração de frações, ó, com base igual. E eu trouxe um exemplo de situação de divisão de fração com base diferente, certo?
Vamos aqui montar a nossa fração, que é 1/5. Temos 1/5 menos 4/5. Ó, como a gente viu no exemplo de adição, você repete a mesma coisa. Se a base é igual, você apenas repete ela, perfeito? E faz só a subtração ou adição dos valores que estão acima dessa fração. Então, 1 menos o 4. Vamos supor que você tem que pagar uma dívida no comércio, alguma coisa, de R$ 4, mas infelizmente você não tem a quem pedir emprestado e você só tem apenas R$ 1, e você vai lá e paga essa dívida de R$ 4. Quanto que você vai ficar devendo no comércio? Você vai ficar devendo menos 3, porque você tinha uma dívida de 4 e pagou R$ 1, tranquilo? Então, essa é a nossa resposta do nosso exemplo C, certo? Tranquilo também, isso daqui nada difícil. Agora vamos fazer aqui o nosso quarto exemplo de subtração. Nesse caso é um exemplo que a base é diferente, então vamos montar aqui, ó, um meio, vamos fazer um meio menos 4/3. Ó, observem que as bases são diferentes. Então, quando a gente faz uma subtração de base diferente, a gente tem que multiplicar a nossa base. Vamos multiplicar aqui, ó. 2 vezes o 3 vai ser igual a 6. E a partir disso, vamos fazer o seguinte. Ó, essa é um pouco diferente. Então, calma. Essa é um pouco diferente da adição. É um pouco diferente. Nesse caso, o primeiro passo, quando você está fazendo subtração, observe isso. Você está trabalhando, ó, subtração. Então, tenha muita atenção nisso. Quando você está fazendo subtração, você vai multiplicar a base, ou seja, a base é diferente, você vai multiplicá-la. 2 vezes o 3, que vai ser igual a 6. Agora, você não vai pegar o 6 e dividir por 2 e multiplicar por 1. Você vai fazer diferente. Vou pegar até outra canetinha de outra cor, para mostrar isso para você. Você anota aí no seu caderno, se você está anotando. Você vai pegar esse valor, ou seja, esse 3, e você vai multiplicar pelo valor que está acima da outra fração. E você vai pegar esse 2 e vai multiplicar pelo valor que está acima da outra fração, certo? Ou seja, o primeiro passo é você pegar essas duas bases e multiplicar elas, perfeito? Logo em seguida, que foi o que a gente já fez e colocou o 6 aqui, ó, porque as bases vezes elas mesmas vai ser igual a 6. 2 vezes o 3 vai ser igual a 6. Esse foi o primeiro passo. Agora vamos para o nosso segundo passo, que é pegar as bases e multiplicar pelos valores que estão acima, só que trocado, entendeu? Vamos fazer como se fosse uma regra de 3, para quem está mais avançado. Ó, 3 vezes o 1 vai ser igual a 3. E com isso, pessoal, a gente vai manter o sinal está negativo, então a gente mantém. E vamos agora, ó, 2 vezes o 4. 2 vezes o 4, ó, essa base vezes esse número, 2 vezes o 4 vai ser igual a 8. Vamos manter aqui o sinal de igualdade. Repetir a base, já que não tem outro termo. E vamos fazer a nossa subtração. 3 menos o 8. Essa aqui é aquele mesmo princípio do exemplo C. Se você tem uma dívida de R$ 8 e, infelizmente, a vida é dura, entendeu? Na verdade, a vida é dura. E você tem uma dívida de R$ 8.000 e você tem que pagar 8.000, mas, infelizmente, nem sempre a gente tem dinheiro. E você tem apenas R$ 3.000 e você paga esses 3.000, mas, infelizmente, você fica devendo 5.000. Então, a dívida é negativa. Você vai ficar devendo 5.000. Então, esse é a resposta do nosso exemplo D de subtração. Agora vamos para o próximo, que agora vamos para a multiplicação. Basicamente, a multiplicação e a divisão são os que têm um pouco mais de dificuldade, mas também tudo tranquilo. E vamos aqui para os nossos exemplos. Ó. Primeiro eu trouxe um exemplo aqui de multiplicação tranquilo, um exemplo básico mesmo, sem
Temos aqui, ó, o 277, esse valor vezes o 15. Multiplicação tranquila, tabuadazinha básica. 5 vezes o 7 vai ser igual a 35, a gente coloca 5 e sobe 3. 5 vezes 7, 35 novamente, 35 mais 3 vai ser igual a 38. Então a gente coloca o 8 e sobe o 3. Aqui mantém o mesmo princípio da adição. Passou de 9, coloca o 1 para o próximo número, perfeito? 5 vezes o 2 vai ser igual a 10. 10 mais 3 vai ser igual a 13. Agora vamos 1. 1 vezes qualquer número é ele mesmo. Então 1 vezes 7 vai ser igual a 7. Observem que esse espaço eu não estou mais utilizando. Não estou mais utilizando esse espaço porque esse espaço é reservado para a unidade. E agora a gente está fazendo a dezena. E se aqui tivesse uma centena, a gente não utilizaria aqui. A gente utilizaria esse espaço, certo? Então vamos aqui, ó. 1 vezes 7 vai ser 7. E 1 vezes 2 vai ser 2. Quando a gente chega nessa etapa, a gente faz apenas a a adição. Vamos descer o 5, né? Porque 5 mais nada vai ser 5. 8 mais 7 vai ser igual a 15. Coloca o 5, sobe 1. 1 mais 1, ou 1 mais 3 vai ser igual a 4. 4 mais 7 vai ser igual a 11. Passou de 9, coloca 1 e sobe 1 para o próximo número. 1 mais 1, 2. 2 mais 2 é igual a 4. Então, essa é a resposta do nosso exemplo A. Um exemplo tranquilo, sem nenhum problema. Agora, vamos aqui pegar o nosso exemplo de multiplicação que vai envolver números com vírgula. Esse daqui é onde os candidatos têm muita dificuldade e chega em uma fase ali do cálculo, você vai precisar utilizar, fazer essa multiplicação com valores com vírgula e geralmente as pessoas se enrolam muito, mas não tem tanta dificuldade. Vamos aqui, ó. 5 vezes o 8 vai ser igual a 40, a gente coloca o 0 e sobe 4. 5 vezes o 3 vai ser igual a 15. 15 mais o 9, 15 mais o 9 vai ser igual a 19. Coloca o 9 e sobe 1. 5 vezes o 2 vai ser igual a 10. Mais 1, passou de 9. Nesse caso, a gente coloca o valor integral. Então, 5 vezes o 2 vai ser 10 mais 1, vai ser igual a 11. No final, a gente vai separar onde a gente vai colocar as vírgulas, certo? Ó, 2 vezes o 8, você percebe que a gente não está utilizando esse espaço, porque esse espaço aqui seria reservado para unidade aqui nesse número. E vamos aqui, ó. 2 vezes o 8 vai ser igual a 16. A gente coloca o 6 e sobe 1. 2 vezes o 3 vai ser igual a 6 mais 1, vai ser 7. 2 vezes o 2 vai ser igual a 4. Agora vamos para o nosso número 1. 1 vezes qualquer número vai ser ele mesmo. 1 vezes o 8. Ó, então aqui eu vou manter aqui e vou colocar aqui também. Ó, 1 vezes o 8 vai ser igual a 8. 1 vezes o 3 vai ser igual a 3. E 1 vezes o 2 vai ser igual a 2. E com isso vamos fazer a nossa adição. É um pouco mais trabalhoso, mas eu vou mostrar para vocês a dica final que vai ajudar vocês a não errarem, certo? Vamos descer o 0, né? Porque 0 com nada vai ser 0. 9 mais 6 vai ser igual a 15, então coloca o 5 e sobe 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 7 vai ser igual a 9. 9 mais 8 vai ser igual a 17. Então a gente coloca o 7 e sobe 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 4 vai ser igual a 6. 6 mais 3 vai ser igual a 9. E coloca o nosso 2, certo? Então, agora eu pergunto, você me pergunta, professor, beleza, eu fiz a multiplicação, tudo certo, ficou lindo, fiz assim, professor, mas eu não sei onde que eu coloco a vírgula. E agora? E agora o que é que eu faço? Pessoal, vamos contar aqui, você vai contar comigo, certo? E vai dar tudo certo. Vamos contar quantos números, aqui no nosso exemplo, a gente tem depois da vírgula. Ó, depois da vírgula, temos quantos números? Temos um número, temos dois números. E no exemplo de baixo, temos quantos números após a vírgula? Temos um número, temos dois números. Então, dois números em cima, dois números embaixo, temos um total de 4.
No nosso número aqui que a gente chegou como resultado, a vírgula ela estava aqui, ó. Só que, como a gente tem 4 números aqui ao total, depois da vírgula, vamos andar a vírgula 4 casas, ó. Uma casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas. Ou seja, coloca aqui a resposta, ó. O nosso número que a gente tem como resultado, ao fazer a multiplicação entre esses dois valores com vírgula, vamos ter 2, vírgula, a vírgula ficou aqui, porque são 4 números, 2 em cima e 2 embaixo, dá um total de 4. Então, a vírgula ela estava aqui inicialmente, só que vamos ter que andar com ela, ó, 1, 2, 3, 4. Vai ficar 2,9750. Então, essa é a resposta do nosso exemplo B. E tudo tranquilo, certo? Agora vamos aqui para o nosso exemplo. Vou colocar aqui o exemplo C. Vamos fazer multiplicação de frações. Você tem uma fração de 1/4 vezes 2/4. Ó, esse aqui é o exemplo mais lindo que tem. Eu acho até praticamente melhor que a adição. Quando você tem a multiplicação de frações de mesma base. Observe sempre isso, se é a mesma base. Se você está fazendo multiplicação de frações e essas frações são de mesma base, você só faz a multiplicação tanto em cima como embaixo e lindo. 1 vezes o 2 vai ser igual a 2 e 4 vezes o 4 vai ser igual a 16. Essa daqui poderia ser a resposta e tudo certo. Mas, geralmente, eles sempre colocam o menor valor possível. Então, o que seria? Você percebe que esses dois valores eu consigo simplificar ele ainda. Ou seja, eu consigo dividir eles por 2. Se você pegar 2 e dividir para 2, você vai ter o valor de 1. E se você pegar 16 e dividir para 2, você vai ter o valor de 8. Então, a resposta, as duas possíveis respostas seriam basicamente 2 16avos ou 1 oitavo. Essa poderia ser uma das respostas. Ou ainda, se fosse outra situação, poderíamos colocar em forma de valor unitário, ficaria 0, alguma coisa, ou também na forma de porcentagem. Teria várias possibilidades aqui. Então, essa é a resposta do nosso exemplo C. Tranquilo, né? Muito simples. Agora vamos aqui para o nosso exemplo B, que envolve basicamente bases diferentes, certo? Vamos fazer aqui, ó. Temos aqui o valor, vou botar aqui a D, né? Temos o valor de 3 sobre 2 vezes 4 sobre 3. Aí você fala, professor do céu. E agora o que é que eu faço? Quem poderá me defender? Vai dar certo. Ó, aí você observa que a base é diferente. Aí você fala, professor do céu, quando tem base diferente eu tenho que ficar com medo. Tem. Não tem. Não tem. Se você já se inscreveu no meu canal, você não vai precisar ter medo disso, certo? Quem se inscreve no meu canal aqui é protegido contra, contra o mal de não saber esse tipo de questão. Então vamos aqui, ó. 3. Aí você só vai pegar, a multiplicação aqui é a melhor, entendeu? Porque você só vai multiplicar tanto embaixo como em cima. Não vai importar, pessoal. Não vai importar se a base é diferente. Você só multiplica tanto embaixo como em cima, ó, e tá lindo. Tanto que a multiplicação é o melhor. 3 vezes o 4 vai ser igual a 12. E 2 vezes o 3 vai ser igual a 6. Então, essa daqui já poderia ser a resposta. Mas, geralmente, eles costumam simplificar ao máximo. Então, você percebe que tanto em cima como embaixo, há valores que eu posso utilizar para dividir, tanto em cima como embaixo, para ficar o menor valor possível. Eu poderia dividir de 2 em 2, mas aqui eu vou fazer direto. Eu vou dividir por 6. 12 dividido para 6, ó, 12 dividido para 6, e vou pegar 6 e vou dividir para 6. 12 dividido para 6 vai ser igual a 2, e 6 dividido para 6 vai ser igual a 1. Então, essas aqui poderiam ser duas possíveis respostas, cabendo também, além disso, ter outra resposta. Poderia ser em valor unitário, 0, alguma coisa, ou poderia ser também em valor
de porcentagem e assim por diante. Pessoal, se você está até aqui, deixa seu curtido, seu comentário, para ajudar o canal, entendeu? Você quer mais vídeos como esse, vídeos dessa parte mesmo da matemática básica, extremamente básica, meus princípios mesmo da matemática. E então vamos lá agora para os nossos exemplos que vão envolver a divisão. Então agora vamos para a divisão. Basicamente esse aqui é onde o filho chora e a mãe não vê. Nesse daqui eu tinha colocado o 7, mas eu vou colocar o 5 só para facilitar a explicação. Vou adaptar aqui. Ó, temos aqui esse valor, que é 3.505 dividido para 5. Ó, vamos pegar o 3 dividido para 5. Você percebe que não dá, porque 3 é menor que 5. Então, a gente vai ter que utilizar o próximo número, que é 35. 35 dividido para 5, aí você vai imaginar o seguinte. Qual o número que eu vou multiplicar por 5 que vai ser igual a 35? Aí você vai na tabuada do 5. E você vai perceber que esse valor é 7. Por quê? 7 vezes o 5 vai ser igual a 35. Porque tanto a multiplicação e a divisão elas têm uma relação elas são inversas. Ó, aí vai ficar 35 menos 35 vai ser igual a 0. Você pega esse 0, esse daqui, ó, 0 dividido para 5 vai ser igual a 0. Ou vai ser igual a 0, vou colocar aqui. Só utilizar a caneta. Ó, e agora você vai pegar 5 dividido para 5 dividido para 5. Vai ser igual a 1. Aí você fala assim, professor, eu acho que a resposta... Eu estou em dúvida se a resposta está correta. Aí como que você vai saber se 3.505 dividido para 5 é 701? Você vai pegar esse valor, 701, e multiplicar por 5. Se der 3.505, tá ok. Então vamos fazer essa multiplicação aqui só para a gente conferir. Vamos multiplicar esse valor por 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 7, 35. Então, aqui a gente conseguiu observar que a resposta do nosso exemplo A está correto. Aqui, pessoal, é sem problema, entendeu? A gente está fazendo a divisão com números simples e tudo certo. Agora complica. Quando bota vírgula, o pessoal até chora. Ó, novamente, a gente foi fazendo a divisão aqui, o 3 não deu, então a gente pegou o próximo valor, foi 35, dividiu. E você quer tirar a prova, ou seja, saber se está certo, você vai multiplicar o seu resultado pelo número que você estava dividindo, ou seja, 701 dividido para 5, ou multiplicado para 5, se for igual a 3.505, tá ok, tá certo, pessoal. Agora vamos dividir o nosso próximo valor. Vamos aqui para o nosso exemplo B. Você tem um valor ali de 9,27 dividido para 3. Ó, vamos pegar aqui. Se você tem 9, você vai dividir para 3, você vai para a tabuada do 3 e imagina o seguinte. Qual o número que eu vou multiplicar por 3 que vai ser igual a 9? É o próprio 3. Por quê? 3 vezes o 3 vai ser igual a 9. Aí você vai fazer 9 menos o 9 vai ser igual a 0. Agora vamos utilizar esse 2. Ó, 2 dividido para 3 não tem como, porque o 2 é menor que o 3. Isso dentro dos números naturais é impossível. Então vamos pegar o próximo número que é o 7. Então vamos descer o 7. 27 dividido para 3 é quanto? Aí você fala, professor, não sei. Não sei dividir. Mas aí você tem que imaginar o número que você vai multiplicar por 3, que vai ser igual a 27. Aí você começa a olhar. Pera, tem um, tem... Aí você vai saber que é o número 9. Certo? Aí você fala, professor, onde é que eu coloco a vírgula? Você vai pegar a vírgula, ó, e manter ela no mesmo lugar que ela estava. Ou seja, a resposta do nosso exemplo B vai ser ficar igual a 3,9 e sem dificuldade alguma. Agora, vamos fazer a divisão de frações com bases iguais. E vamos fazer um exemplo de frações com base diferente. E você vai já entender. Ó, você vai dividir 1 quarto. Opa,
Vou só organizar aqui direitinho que vai dar certo. Ó, imagine aqui esse exemplo, que você vai fazer a divisão de... É porque esse exemplo aqui ele é montado dessa forma. Você tem um quarto dividido para dois quartos. Essa é a forma que geralmente os exercícios vão aparecer para você. Você vai ter ali um quarto, ó, dividido para 2 quartos. Aí você fala, professor, pronto. Agora é só enterrar, entendeu? Que a partir de agora eu não consigo fazer. A partir daqui eu me enrolo todo. Não precisa disso. Não precisa disso. Ó, uma dica. Se você vai fazer divisão de frações, você vai manter a primeira, ou seja, a primeira fração é um quarto. Você mantém a primeira e multiplica. Primeiro passo é mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso da segunda você vai pegar o 2 e colocar embaixo e o 4 e colocar em cima. Então vai ficar 4 dessa forma. Aí você só multiplica e vai ter o seu resultado. 1 vezes o 4 vai ser igual a 4. E 4 vezes o 2 vai ser igual a 8. Esse daqui já seria o resultado. Aqui já está certo. Mas você percebe que tanto em cima como embaixo eu consigo dividir por valores que vão me dar o menor número possível. O 8 ele é divisível por 4. Então a gente pode... Eu vou pegar outra canetinha de outra cor. A gente pode pegar o 4 e dividir por 4. 4. Se pegar 4 dividido para 4, vai ser igual a 1. E o 8 dividido para 4 vai ser igual a 2. Então, a nossa resposta dessa divisão é... A forma mais simplificada dela é 1/2. E a nossa resposta aqui poderia ser essa, poderia ser essa. E dentro da divisão a gente poderia pegar valores ali com vírgula, 0, alguma coisa. No caso, ó, 1/2 seria 0,5, a gente pegando a porcentagem. Ficaria basicamente ali 50%. Então agora vamos aqui para o nosso exemplo D. Aí você fala, professor, eu não aguento mais. Ó, você tem um exemplo, você chega no exemplo desse daqui, você se enrola todinho, você fala, professor, eu aprendi, mas e agora? O que é que eu faço? Ó, porque você tem 1/6 e você vai ter que dividir 1/6 para 2. Vai ser igual a quanto? Aí você fala, professor, eu aprendi no exemplo anterior que eu teria que multiplicar pelo inverso. Mas e agora como é que eu vou multiplicar pelo inverso? Não sei mais o que é que eu faço. Ó, você vai fazer da seguinte forma. Você tem que imaginar o seguinte, ter essa noção, que o 2 é a mesma coisa, ou seja, o 2 é a mesma coisa que 2 sobre 1. Porque o que é isso? Ah, você tem, por exemplo, você tem ali 2 motos, ou 2 tênis, ou 2 reais. Vamos pensar em reais, que é melhor. Você tem 2 reais ali, uma nota. Significa que você tem uma nota de 2 reais. Entendeu? Você tem uma nota de 2 reais. Ah, por exemplo, você tem aqui 5. Se aqui fosse 5. O 5 ele seria a mesma coisa que 5 sobre 1. Entendeu? Então, vamos manter o nosso primeiro exemplo aqui, ó, nosso primeiro valor. Manter a primeira fração, que é 1/6. E vamos multiplicar pelo inverso da segunda. Ó, vamos pegar, para a gente pegar o inverso de um número, por exemplo, qual o inverso de um número 2? O inverso do número 2 vai ser igual a 1/2. Qual que vai ser o inverso do número 5? O inverso do número 5 vai ser igual a 1/5. Qual que vai ser o inverso do número 7? O inverso do número 7 vai ser igual a 1 sobre 7. Então, o inverso de 2 vai ser igual a 1 sobre 2. E, chegando aqui, a gente apenas multiplica tanto embaixo como em cima. 1 vezes o 1 vai ser igual a 2. E o 6 vezes o 2 vai ser igual a 12. Então, 1/12 é a nossa resposta do nosso exemplo D. Então, pessoal, sou o professor João e
até o nosso próximo vídeo.